Graça e paz, irmãos. Está começando mais um Dá o Papo Singe, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja Nova Jerusalém. Aqui quem fala é Igor Mano Bacon e o natural de Deus é o sobrenatural. Fala galera, aqui é o Henrique Ferro e eu trago para vocês aqui uma frase de Mário Quintana. Neste mundo de tantos espantos, cheios de mágicas de Deus, o que existe de mais sobrenatural são os ateus. Olha. Nossa, Ah, o Mário cara pega a frase já Quintana. feita, aí Não, não ó, calma, vale. irmão, a frase é boa, fala se não é boa. Ah, Não, é Fala se a boa, é frase não boa, é é boa. boa. Não. eu sou um pouquinho mais simplista. A minha frase de hoje é: Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. Se apresenta, rapaz. Você não falou quem você é. Verdade, eu sou Henrique, o Henrique Nogueira aqui, e infelizmente começando a ser conhecido como Nogues, né? Fazer o quê? Bom, e eu sou a Andréia Fortaleza, porque o meu nome significa fortaleza, tá, gente? Olha. Eu achei que ela tava falando o time que ela torce. Não, Andréia Fortaleza. E a minha frase já tem sido que uns 5 meses já, essa tem sido minha frase. O que não te desafia, não te transforma. Olha essa Andréia. Segura! Não, pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Mais um Dá o Papo quentinho. E antes de a gente entrar no tema, vamos para as notícias? Vamos para o Cindy News? É isso aí, pessoal. Cindy News na área. E bom, já que a Andrea já deu a deixa, né? O que não te desafia, não te transforma. Andrea, manda o papo aí. E o projeto hashtag? Então, por conta disso mesmo, quando saiu do coração de Deus o projeto e veio para o meu coração, para minha cabeça, foi isso que eu pensei. O que não te desafia não te transforma. Eu já tenho uma estrada no evangelho e eu percebi que as coisas que me transformaram na minha vida cristã foram as que mais me desafiaram. Uhum. Então, eu acredito que para a gente fazer nascer uma geração forte, né, uma juventude forte dentro dessa igreja, nós precisamos lançar desafios. E o projeto é isso, o projeto é lançamentos de desafio para essa galera jovem. Eu acredito que o pastor vai intensificar um pouco mais esses desafios, porque tá uns desafio muito Uhum. muito Tá muito light, facinho, muito né, tá muito Nutella ainda. light, é. Porque eu acho assim, o cara vai subir o monte, vai escalar o Monte Everest, pô, isso é um desafio, tá entendendo? Eu Só tenho uma sentença de morte, quase. Pois é, mas eu tenho certeza que na metade do caminho ele já vai estar Ela vai te transformar. Não precisa diferente, nem não terminar. precisa nem terminar, entendeu? Mas só dele receber o desafio, aceitar, isso já vai impactar. Então eu acredito que o projeto hashtag até setembro, o Senhor vai ter transformado as nossas vidas em muitas áreas. Amém. Amém. E já tá rolando, né? Tá rolando os cultos. É cada 15 dias? É cada 15 dias é um desafio e a troca da pulseira. Então, cada desafio você ganha uma pulseira. Então, aquele que aceita o desafio ganha a pulseira. Então, a gente já abre para todo mundo. Não importa que você não veio no primeiro, vem pelo menos pegar 2 pulseiras. Não, e provavelmente coincidindo, porque hoje nós estamos gravando hoje no domingo, dia 3. 4. 4. No dia 4, ontem teve, no dia 3, um culto hashtag. Isso. E anteontem, na sexta-feira, dia 2, teve o lançamento da O Papo Dossiê do Zé Carlos. Então, provavelmente, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, amanhã vai ter um projeto hashtag aqui na igreja. É isso aí. Isso mesmo. Então, se você está ouvindo no dia do lançamento, amanhã, às 18h30, É a verdade. às 18h30, a verdade vem aqui na Segunda Igreja Nova de Jerusalém, Rua Fernão Dias. Olha. É isso E aí. bom, avançando um pouco, Henrique, Nogues, Ô, por glória. favor, nos dê um parecer sobre os nossos missionários. Vamos falar sobre os nossos missionários. Hoje eu trago para vocês notícias do pastor Totti de Moçambique. Pastor Totti Azeza. Relataram que os casos de Covid não estão tão sérios no governo, ou está limitando o número de participantes nas reuniões, mas não estão tão sérios assim os casos de Covid. Então, eles estão conseguindo fazer suas reuniões. Vê que maravilha. Pastor Totti também relatou que o projeto Tito está em andamento até outubro. A gente não tinha pego, né, o início do projeto Tito. Para quem não sabe, é uma capacitação para líderes, né, jovens na região de Moçambique, né? Nossa, tô enrolando a língua hoje.
Outra notícia da hora que eles deram é que eles terminaram o acampamento virtual, a segunda edição deles. Eles fizeram o primeiro acampamento, foi um sucesso tremendo. E aí eles fizeram o segundo, agora acabaram de terminar. Se você tiver interesse, você pode estar dando uma olhada no ministério deles no Facebook, que é o Ministério Palavra da Vida, na página do Face, para ver os links das palestras. E o link também do Decido Não Me Contaminar, que foi o tema que eles utilizaram no acampamento, que foi show de bola. O curso voltado para a vida cristã, que trocadilhos à parte se chama CFC, começou em março. É um curso, acho que é a segunda edição também deles. Já teve 90 alunos de Moçambique, mais 50 alunos de outras regiões fazendo parte. Então, são 9 meses de duração. O senhor vai estar usando bastante aí para os pastores para pegar de vez a galerinha de Jesus daquele país. Top. Curso CFC, né, que é o curso voltado para a vida cristã, ele fala sobre o dia a dia com o Espírito Santo, o dia a dia com Deus, sobre como fazer das menores tarefas um momento de adoração. É algo bem voltado mesmo a ensinar você a aproveitar a presença de Deus durante o seu dia a dia. Eles estão com um site novo, para quem quiser ir conhecer o ministério deles, é pvmz.org, que é o site novo deles. Quem quiser também ter interesse em visitar a base de Moçambique, ver que da hora, pode também entrar em contato com os pastores. Só falar comigo, eu passo o contato, eles vão falar para vocês. Tem uma galera também da nossa igreja irmã, do Ana Jacinta, que alguns anos atrás foram lá e visitaram a base deles em Moçambique. Eles têm experiências legais para contar para você também. Vamos ver. Vários missionários também da base estão visitando as famílias, finalmente, porque não conseguiram visitar ano passado. Então, glória a Deus, temos nossos irmãos aí conseguindo visitar as famílias novamente, né? Porque por conta do Covid não se podia mais pegar avião nem nada. Uhum. E o Totti agradece as orações também, agradece todo o apoio que a gente anda dando para eles, espiritualmente, financeiramente, e por aí vai. Sem demorar mais também, gostaria de relembrar também da Soraya, que no podcast passado que a gente falou dela, ela ainda necessita de ajuda, gente, ela ainda necessita de suporte por conta das enchentes do país dela, do Timor-Leste. Mais de 200 mil pessoas ficaram desabrigadas por conta das enchentes, que a chuva lá foi devastadora. Então, se você sentir no coração de ajudar ela, que ela está lá junto com a filhinha dela, ajudando as pessoas que ficaram desabrigadas, entre em contato comigo, entre em contato com os líderes da igreja ou com a Thalita também, que é líder do Ministério também de Missões, e a gente vai estar alinhando você aí com os missionários, tá bom? Então é isso, gente. É isso que nós temos para hoje. Amém. E eu fiquei curioso, qual que é a diferença do projeto Tito pro projeto Timóteo? Rapaz, aí você me pegou. Porque Olha, eu lembro que ele divulgava o projeto Timóteo, aham, e eu lembro quando ele divulgou o projeto Tito. Só que eu não lembro da diferença. Mas é tipo capacitação para líderes jovens, né? tanto um quanto outro, porque se eu não me engano, se eu puxar no arquivo, André me corrija se eu estiver errado, os dois eram discípulos jovens, né? Então, acredito eu que deve ser mais um enfoque separado, mas a dinâmica A pelo mesma, que eu né? entendi, é a mesma. Ah. Fico devendo aí a diferença do projeto Tito pro de A diferença é o Timóteo. nome. Eu quero E às saber. vezes a região que eles estão ministrando também, né? Pode ser também, Tipo assim, verdade. para jovens de tal região é o Timóteo, para jovens de tal região é o Tito, sei lá, não Ou sei. a profundidade também, de repente o projeto Timóteo, eles aprofundam mais pelo fato, né, dele ter Hum, sido um pastor, é tal, né, um verdade. pupilo de Paulo, sei lá. É. É Pelo fato dele verdade. ter dois livros na Bíblia e Tito só ter um, né? É, Eu fico pode devendo ser. então aí essa atualização, para vocês saberem a diferença dos projetos. Bom, e acho que por fim, quase fim, eu acho que a gente, não sei, vocês estão ouvindo hoje, provavelmente vai estar muito diferente do podcast passado, porque no podcast passado a gente teve um pequeno problema técnico. Tentaremos não repetir, estamos melhorando para que isso não aconteça. Mais uma vez pedimos perdão, né? E Henrique, a gente está caminhando para melhorar muito, né, na gravação do áudio. É isso aí. A gente agradece aí quem tem
quem tem ouvido a gente, né? Já não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você gostou, fala aí, eu gostei disso, disso, daquilo. Se você não gostou, fala, eu não gostei disso, disso, daquilo. A gente não vai responder você, mas A gente vai dar bloco. a gente vai estar brincando. É sempre bom a gente saber, né, como que o público tá reagindo ao nosso conteúdo, né? Porque o principal enfoque disso daqui é que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E quanto melhor tiver, né? Quanto melhor for o conteúdo, quanto melhor for a nossa disposição aqui com relação ao nosso público, eu acho que mais alcance isso vai ter, né? Mais pessoas isso vai atingir. E assim, para as pessoas que têm orado pra gente, as pessoas que têm torcido pra gente, as coisas têm acontecido, as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Graças a Deus, Deus tem confirmado muitas coisas maravilhosas na nossa vida, dia após dia. E que isso esteja sendo tão gratificante para vocês que estão ouvindo, como tem sido para nós que estamos gravando. Amém. Amém. Bom, galera, é isso. Agora vamos pro papo. Um, Ih! um detalhe Olha o antes. cara. Se Esperou. inscreva no canal, Amém. porque 55% dos nossos ouvintes não são inscritos. Eu sou inscrita. Temos Eu sou dados, inscrito. temos dados na mesa. Temos dados. Sou Faz inscrito. barulho de dado rolando agora. Ai, meu Deus. Será? Não, na edição. Não. Tá bom, eu vou pôr na edição. Mas não vou cortar essa parte, ficou bom. Pera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu sou inscrito. Olha, André, olha, Deus olha. confirmando na hora aqui. Oi. Não, eu sou inscrito. Eu acompanho, eu fico entrando no site do canal todo dia. Só pra ver como é que tá. Gente, Tá mas com olha, essa se eu não sou visualizações, é nóis. inscrita, é porque, gente, eu não sei, Não, não porque tem eu ouço perdão. vocês, Esse tipo de coisa não cara, tem perdão. como. Bom, já aproveitando que a gente tá prolongando o Singe News, a gente esqueceu de divulgar, a gente tá com Instagram e Facebook também. Verdade, Vocês aí verdade. que conhecem a gente só pelo YouTube, nós temos lá, procura no Instagram, dá o papo, procura no Facebook, dá o papo, provavelmente aqui na descrição, eu tô apontando pra descrição, Exatamente. aqui na descrição vai ter o link. Se inscreve lá, a gente vai estar postando conteúdo, a gente vai começar a movimentar mais essas redes sociais, pra gente estar atingindo o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus possa atingir o maior número de pessoas. Amém. Bom, Amém. vamos pro papo? Bora Bora. pro papo. É isso aí, pessoal. Bom, vocês já devem ter percebido que a gente está aqui com uma convidada muito especial, Fortaleza, Andréia. E provavelmente vocês também já devem estar vendo o tema, né? Já que está escrito aí, e deve ter uma arte muito bacana. Eu espero que seja uma arte muito bacana. Mas vamos falar sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual, sobre tudo que envolve essa questão mais sobrenatural da nossa fé. Porque, querendo ou não, fé é o sobrenatural. E, para começar, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre a importância de conversar sobre isso, porque às vezes é um tabu, né, entre os cristãos. Tem muitos cristãos que acreditam, mas assim como eu mesmo, tipo, o mundo espiritual existe, mas tá lá. Tá lá o mundo espiritual, eu tô aqui. Batista. É por isso que eu gosto do ar-condicionado gelado. Vocês não sacaram ainda. Olha só. Mas tá lá, eu tô aqui e deixa lá, né? Mas, por incrível que pareça, no último papo que a gente teve com o pastor Zé, eu já tive um insight, né? Tipo, realmente o negócio tá aqui e a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? Então, já vamos dar espaço para Andréia. Andréia, qual a importância da gente conversar sobre esses assuntos? Então, o pessoal, igual o Henrique aqui que tossiu, Batista. Eu acho que é mais presbiteriano que Cara, batista. eu sou tem- eu nasci na igreja batista. Eu nasci na igreja batista mesmo. Me converti lá com 7 anos. Dentro da igreja, né? Dentro da do igreja, templo do fizeram o templo. parto. Mais ou menos isso daí. É nada, cara. Já saiu. Quase nasci no Paraguai, nasci no meio, na ponta da É na- amizade. Caraca. Saindo assim? já, meu pai saiu correndo. Minha mãe, minha filha Tava não vai trazendo nascer muamba, no né? Paraguai, não. Corre. Meu pai correu e deu Nossa. tempo de chegar em Foz do Iguaçu e nasci lá. Oi. Nossa. Bom, tá, vamos voltar, Mas né? ia ser brasileira de qualquer jeito, fica Pois é. tranquila. Olha só, eu vejo assim, eu desde a minha adolescência, eu sempre gostei, assim, de ver esse lado espiritual, porque eu pensava assim, gente, veja bem, Deus é algo sobrenatural, ele é um ser sobrenatural, né?
a gente crê nele pela fé e quem acredita, as coisas acontecem e a fé vai movendo. E eu falava assim: "Gente, mas eu quero ver alguma coisa no mundo espiritual". Então eu sempre li aquela passagem de Daniel, e Daniel orando, orando, muitos dias orando, e aí o Senhor apareceu para ele. E ele ouviu a voz do Senhor e ele disse assim, o anjo disse para ele: "Daniel, filho muito amado", homem, né, homem muito amado. E eu ficava pensando: "Gente, já pensou Deus aparecer para mim aqui no meu quarto, eu orando e falar: 'Muito amada'?". E eu comecei então a buscar muito Deus, porque eu queria ver este sobrenatural. E o pessoal sempre fala assim: "Ah, você está espiritualizando, você está espiritualizando". E eu ficava pensando: "Gente, o que que é espiritualizar? Como assim? Você está espiritualizando?". Nós não somos espíritos. Realmente. Nós somos, o nosso espírito é vivificado no Senhor. Então, se a Bíblia manda a gente andar em espírito, então eu espiritualizo tudo mesmo, cara. Porque a gente tem que andar no espírito, né? Então, eu acredito o seguinte, que quanto mais você busca espiritualmente falando algo, vai acontecer. Por exemplo, a gente está aí nesse projeto hashtag, um exemplo, tá? Só um exemplo. Quanto mais a liderança buscar, quanto mais a liderança orar, quanto mais a liderança batalhar no mundo espiritual, mais coisas vão acontecer dentro do projeto, coisas sobrenaturais. Você está entendendo? Então você busca à medida do que você crê. Se você não você crê que vai ser uma coisa normal, você não vai buscar. E vai ser normal. Por quê? Porque você crê que é normal. Mas quando você crê que existe algo sobrenatural, acontece. Depois eu falo para vocês. É top. Depois. É tipo, a fé nossa é quase que é um potencializador, mas também um limitante, né? Hã. Tipo, Isso mesmo. rapaz, É como se fosse a porta, né. Tipo assim, a minha fé é assim, a minha porta é pequena, a minha porta é grande. Tipo, abriu a porta maior, mais coisas podem acontecer. Isso top. mesmo. Tipo, Bacana. e você comentou de batalha espiritual, né, e a gente estava lendo aqui um pouquinho antes do papo começar, que a vida é uma constante batalha, inclusive tem aquela questão do a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades e tantas outras coisas lá que diz o texto, que eu não vou lembrar agora onde tá. Mas você, tipo, crê que a nossa vida então, tipo, tudo tem algo acontecendo no mundo espiritual. Sim, eu acredito, porque veja bem, eh, quanto mais você busca a Deus, mais coisas acontecem. Ó, pessoal, veja bem, vamos pensar assim, ó. Existe um reino espiritual aonde o Senhor ordenou, os seres espirituais ficam ali. Então, Satanás, ele não tem legalidade para atuar aqui no mundo físico, porque a Bíblia fala que o Senhor deu a terra para o homem. Entendeu? Deus deu a terra para nós. Então, nós somos autorizados a estar aqui no mundo espiritual, a mexer com esse mundo. Satanás, ele só pode entrar no nosso mundo material, ele só pode ter ação aqui através de alguém, porque ele não tem legalidade. Vocês lembram daquele endemoniado que falou para Jesus assim: "Ah, que temos eu contigo, filho de Davi?". Uhum, Aí Jesus ele pede para entrar naquela manada de uhum. porco e Jesus fala: "Tudo bem". Jesus permite. É o Legião, né? Isso, que é Legião. qual é o seu nome? Legião, né. E aí ele pede permissão para o Senhor para poder entrar. Por que que eles pedem permissão? Porque eles não têm permissão para atuar no nosso mundo. Então, quando Jesus dá permissão, eles entram e os porcos morre tudo, né. Eles pulam do penhasco, né. Eles pulam e morre tudo. Os agricultores tudo pé da vida, Pois é, Perderam né. lá É. E tem uma pas cidade a ser é isso alimentada, mesmo. olha aí. Tem pastor fala que eles não eram dizimistas, né, os donos dos perderam os porcos. Nossa. Mas enfim, então assim, só para você poder entender que aqui nesse mundo aqui, somos nós que mandamos, Satanás não manda. Como ele manda? Através de legalidade dada por nós. Por exemplo, pecado, aí ele entra na nossa vida.
brechas que damos, roubo, assassinato, enfim, legalidades que a gente dá para Satanás agir, ele vai agindo, vai entrando na nossa vida. Então, essas são as permissões. É tipo, as nossas atitudes, as nossas ações têm um efeito no mundo espiritual que pode ser tanto benéfico quanto maléfico. E de acordo com isso, vão se abrindo portas Isso espirituais mesmo. para atuarem aqui. Para atuarem aqui. Entendi. E aí, por isso que usa: "Ai, por que que fulano matou 7 pessoas da família e não sei o quê?". Porque o inimigo tá usando a vida daquela pessoa, deu legalidade e age na vida dela. Aí, eu penso assim, se eles têm legalidade através do pecado das pessoas de agir, como que eles vão ter legalidade ou não, se é só se a gente permitir. Então, quando você se levanta espiritualmente e começa a orar, e começa a declarar com a sua boca, você constrói o seu mundo espiritual. Tá entendendo? Uhum. Como é que Deus fez o mundo? Falando. Falando: "Haja luz, houve luz. Haja separação, a houve separação entre água e firmamento". Então, falando. Então você constrói o seu mundo com a sua boca. Igor constrói, os 2 Henrique eu construo, o nosso mundo é construído e você que está ouvindo, você constrói o seu mundo com a sua boca. Se você falar que não vai dar certo, o que que vai acontecer? Provavelmente pode não dar certo. Pô, provavelmente É. pode não dar certo. Por quê? Você já está declarando. Então, o mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu quero que um encontro com Deus seja legal, o retiro de vida espiritual seja uma bênção, o que que eu vou fazer? Eu vou orar e vou começar a declarar bênção, eu vou trazer à existência. É como se já tivesse a bênção do Senhor ali no mundo espiritual. Eu vou trazer com a minha fé e com a minha palavra. É por isso que eu acredito tanto. E aí entra, tipo, essa batalha que vocês chamam, né? De batalha espiritual. Por que é uma batalha espiritual? Porque o inimigo não quer que você entenda isso. Ele quer que você continue fazendo seu mundo, a sua vida ser um fiasco, que você seja triste, depressivo, que você murmure, que você fale mal das pessoas, e aí você vai construindo algo sobre a sua vida que vai empatando você de não conquistar as bênçãos de Deus. Então, é algo espiritual, entende? Se toda sorte de bênção já está lá com o Senhor e a gente só tem que trazer ela pela fé, como que você traz? Em oração. Entrando no sobrenatural e trazendo em oração. Vocês entenderam? Uhum. Entendi. Posso fazer uma colocação rápida Manda. aqui? Claro. Eu acho que é por isso Deve. que obrigado. Em diversas partes da Bíblia é falado, né, que sobre o verbo. Então essa Uhum. verbalização da coisa, né, de falar que, eh, tem umas partes da Bíblia que fala: "Eu sou o verbo da vida", o Sim, verbo sim. vivo, né, verbo vivo, Sim. né, que fala. Eu não lembro. Jesus, né? Jesus. João começa o No início livro era o assim, verbo, né? e o Isso, No verbo se início era o princípio fez era o carne. verbo. verbo e o verbo era Isso. Deus. O Provérbios tem muito disso também, né? É. Tipo, na boca do homem reside poder para tanto para a vida como para a morte, né? Exatamente. E por aí vai. Isso aí, poder das palavras. Então não é uma coisa assim, não é uma coisa tipo assim: "Ai, você está espiritualizando". Cara, eu não estou espiritualizando. Se Deus fez o mundo através da palavra, eu faço acontecer através da minha palavra. Como? O projeto, hashtag vai ser bênção, é bênção, entendeu? O culto hoje vai ser uma bênção, eu estou trazendo à existência, entende? E quando você traz à existência com uma palavra, você gera fé, você mexe com o mundo espiritual. Quando você mexe com o mundo espiritual, consequentemente, você mexe com demônios que não quer que o culto seja uma bênção, Uhum. que não quer que as pessoas saiam daqui abençoadas. Vocês estão entendendo? E aí, então, começa aquela luta. Você está entendendo? Então, gente, você quer que um culto seja uma bênção? Os líderes se preparam antes do culto, o ministério de louvor se prepara antes do culto. Por quê? Porque vai entrar pessoas dentro da igreja num culto que estão amarradas com demônios ali, porque dão legalidade, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que vivem na carne e estão amarradas ali, a vida delas. E quem vai fazer com que essa pessoa se liberte? A palavra que sair do altar. Seja essa palavra em cânticos de louvor, ou seja essa palavra da boca do pastor. Vocês estão entendendo? Então, acaba que é uma guerra ou não é? Para e pensa. É uma guerra Não, ferrenha. realmente. É uma guerra. E, por exemplo, é que aí, por exemplo, você fala que a gente traz à existência as coisas, as bênçãos que existem no mundo espiritual.
E isso depende eu acho que depende muito também da vontade do Senhor para aquele momento também, não é? Não adianta só a gente falar e às vezes aquilo que a gente está declarando, às vezes não pode ser a vontade do Senhor para aquele momento. Eu acredito nisso, Igor. Eu acredito também assim, ó, que quando você está em espírito, o Espírito de Deus já fala no seu espírito A como você vontade. orar. Ah, sim. Entendeu? Então não tem como ser, contra, porque o Senhor vai ministrar no seu coração aquilo que ele quer e sua boca vai falar aquilo que o Espírito já quer, que já está preparado. Quando não, realmente, o Senhor Cara, fecha o coração. e O eu Senhor li, fecha o eu li nosso um coração. versículo disso, ontem mesmo no culto, no meio do culto eu li um versículo disso em Isaías. Nossa, eu vou tentar caçar aqui. Vai Pode continuar, caçar. eu vou E caçar esse outra versículo. coisa que, por exemplo, que eu penso muito, porque eu não vou lembrar o endereço, já fui melhor com isso. Mas a Bíblia fala que a maldade brota do coração do homem, certo? E aí a maldade brotando do coração do homem, nisso nasce o pecado quando é concretizado. Sim. E aí expondo de uma forma, tipo, que nós, no mundo espiritual, o nosso pecado dá brecha para o agir do Satanás. Você não acha que às vezes afirmando que Satanás e os demônios buscam essa derrocada do homem e realmente buscam, você acha que não tira um pouco da responsabilidade, entre aspas, do próprio coração humano? Tipo assim, às vezes a pessoa não quer assumir que ela é má, porque somos todos maus, e somente somos redimidos pela graça, e aí, tipo assim, ela fica botando culpa em Satanás, não é um perigo a Eu pessoa assumir isso? depende de como a pessoa vai entender o que eu falei, porque Uhum, veja bem, se ela deu a brecha é porque ela j por um exemplo, se a pessoa já é má, ela já, foi criada num hum. ambiente hostil, né, Não, intrínseco à própria humanidade, ela é entendeu? ruim. Ela é Todo to ruim, Ó, você que tá isso. ouvindo, você é ruim. Seu ruim, É, fora. É verdade, Jesus te ama mesmo você sendo ruim, e é é. isso que é graça. Ou seja, então quer dizer, ela já é assim, então ela já está dando entrada Uhum. para Satanás. Ela não tem que culpar Satanás, muito pelo contrário, ela Ela tem tá que fechar a uhum. brecha para Satanás Ela não usar permite ela. o agir do mal, né, Ela das permite o forças do agir do mal, mal. porque ela já é má, Uhum, ela entendi. já tem a E aí natureza quando a má. pessoa se aproxima de Deus, né, Isso aí. ela vai se blindando e consequentemente ela vai errar menos, Perfeito, né, e É errando menos dá perfeito, menos brechas, aquela então história, né? perfeito. O bom homem do bom tesouro no seu coração tira boas coisas. uhum. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira Isso coisas más. mesmo. Eu Nossa, eu pesquei rapidão, que o versículo tá fresquinho. Fala aí. É Isaías 50, capítulo 50, o versículo. Começando no 1, perdão, no 4. Senhor Deus, me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Esse versículo veio na minha cabeça direto. O que eu acho interessante é que um pouquinho mais para trás, no versículo 2, Jesus fala assim, creio eu que, né? Já estou profetizando, segura. Tá trazendo a É, existência. porque no versículo 2 ele fala assim, por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que eu perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Eu vou ler só até aqui, porque tipo, é muita informação esse capítulo, é poderosíssimo. Que Isaías está falando uma palavra de libertação para o povo de Israel. Mas essa parte aqui, por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Aí você junta as duas informações, né? É incrível como, assim, me corrija se eu estiver errado, André. Esse ano eu tenho tentado aprender a fazer esse equilíbrio de até onde eu preciso entender que a minha vida está na mão de Deus, Deus tem autoridade plena, o que me acontece passa primeiro pelo crivo de Deus, nada foge do controle de Deus. Então eu tenho que ter a confiança e descansar na mão dele. Mas eu também preciso entender que eu tenho responsabilidade pelas minhas ações, eu tenho responsabilidade pelos meus atos. E se eu não abrir a minha boca, não responder ao Senhor, eu não criar chamar ele para mim,
pode ser que eu não viva certas coisas que ele tem para mim. Eu acredito que essa é a dificuldade da maioria dos cristãos, pelo menos da nossa geração, é consolidar essas duas coisas, porque é um pensamento o calvinista e o arminiano, Arminiano. arminiano, né, que tipo no mesmo capítulo tem os negócios tão bem separados, porque é que ninguém veio me encontrar. E logo depois diz, o Senhor põe na minha boca as palavras que eu devo dizer aos cansados. Então, é muito dinâmico essas duas ideias, né? Quem não entende, quem assim tem resistência de entender o mundo espiritual, às vezes confunde mesmo. E eu tinha muito medo. O que aconteceu? Eu era batista. E aí a minha prima teve problema de possessão maligna. O pai dela, meu tio que já falecido, que Deus o tenha, eh, ele era pai de santo. Mas depois ele se converteu, virou diácono da igreja, foi uma bênção. Mas enfim, na época ele era pai de santo e ele entregou as minhas primas, entregou, né, para o Top. diabo lá, Pai do ano. misericórdia. Não, pai de santo, você tá errando, né? Verdade, verdade. E aí ela teve problema de possessão. O que aconteceu? A minha mãe começou a chamar os pastores, né, que ela sabia, os pastores da igreja, na época nós éramos da igreja batista, para ajudar a tirar o demônio, né? A gente não sabia. E o pastor não conseguiu, gente, tirar o demônio. Não conseguiu. O pastor virou para ela e falou assim: "Olha, chama outro pastor que isso não é para mim". Ué? E aquilo, ele falou isso. E aquilo assim, minha mãe ficou: "Mas como, gente? Ele é pastor, como que isso não é para ele?". E aí minha mãe chamou o pastor da quadrangular na época. E o pastor da quadrangular foi lá e fez um trabalho de libertação, tal. Eu acredito também, assim, eu não tô falando mal do pastor da igreja batista, eu acredito que cada um tem o seu Ah, mas ministério. os próprios discípulos de Jesus não conseguiam Pois expulsar o demônio é, Verdade, isso verdade. daí o Jesus mesmo, falou assim: isso aí, falta o Bruno. jejum e oração. Ótimo, bem lembrado, ótimo. Porque eu não tô falando mal, mas eu entendo assim, que cada um tem um ministério, entendeu? Cada um tem Tem a sua porção. isso aí, né, nem todo mundo sabe tudo, né. Na época, o pastor lá ali da quadrangular sabia como fazer e fez, e graças a Deus minha prima foi liberta, e isso fez com que a gente saísse da igreja batista E foi pra e quadrangular. fomos para quadrangular. Ficamos 9, 10 anos na quadrangular. E ali a gente aprendeu muita coisa, né. E eu lembro, gente, então assim, por que que eu falo que tem gente que não crê? Porque não viveu. Só quem viveu É, pode falar marca, com né? propriedade. É. E eu lembro de um dia que minha prima estava lá na igreja e aí o pastor libertou lá, em nome de Jesus, ela sentou e minha mãe arrumando o cabelo dela, ela estava com a mão no banco e a mão dela foi escorregando. E a ponta do dedo dela tocou na Bíblia da minha mãe. Quando tocou, ela deu um grito e começou a falar que a mão dela estava queimando. "Tá Vixe. queimando, tá queimando, tá queimando", e ela ficou endemoniada de novo. Então, assim, foi uma luta realmente, eu acredito que era legião mesmo que estava ali na vida da minha prima, ela ficava muito machucada, foi um processo de libertação. E ali a palavra de Deus e a gente ensinando a palavra de Deus para ela e foi entrando no coração dela e a palavra do Senhor foi libertando ela. Mas eu nunca esqueço disso, da Bíblia tocando no dedo dela, que foi escorregando, né, a mão dela foi escorregando, e ela: "Tá queimando, meu, tá queimando", e ela começou a gritar. Então eu acredito que, sei lá, o demônio que falou ali, que estava queimando. Você vê? E a Bíblia, gente, aí você fala assim, tudo bem, né, não vou espiritualizar aqui, falar que a Bíblia, né, Não é o tem não é objeto, o Você né? não objeto, vê Não é isso acontecendo com o né. smartphone. Pois é, Não, pra acontecer esse smartphone tem que estar aberto na Bíblia. Se tiver aberto em É, outra coisa, aí não funciona. A menos que seja muito quente o dia, né? Porque aí o é, smartphone já fica quente por si só. é. mas olha, eu não sei o que pensar, eu acho que cada um que está ouvindo aí, deixa Deus ministrar no seu coração aquilo que você crê, né. É. Mas aconteceu, foi fato, entendeu. Eu presenciei e foi muito interessante. Entendeu? Então, assim, são coisas que, se a gente buscar, acontece. Se você não buscar, não vai acontecer. Por É. quê? Porque só busca quem crê.
Uhum. Depende muito da realmente depende da fé da pessoa. Depende Ela da pode ter fé. uma vida com Deus, uma vida, cristã, ir para o céu acreditando, vivendo de uma forma, assim como aquelas pessoas que querem, que algo mais aconteça, que vejam essas Isso, coisas acontecer, elas vão buscar e vão ter a vida delas. Não isso quer dizer que um é aí, mais cristão que o outro, isso não mesmo. quer dizer que Hum. um tá mais próximo de Deus que o outro, né, Deus tá próximo de todo mundo. Eu também acredito assim. E só que são experiências diferentes, né. Nem todo mundo vai lá na Bíblia e vai queimar ou vai ver isso acontecendo, mas de certa forma eu acho que todo mundo, por mais que às vezes não esteja nessa vibe, né, dessa busca, vai acontecer alguma coisa relacionada ao sobrenatural de alguma Hum. forma na vida dessa pessoa, porque querendo ou não, Deus é sobrenatural e as coisas acontecem. Tipo, a pessoa pode ter um sonho, às vezes, não entender, mas pode acontecer. A pessoa pode estar diante, ser curada de alguma coisa e Sim. nem perceber que foi curada. Tipo assim, eu tive ano passado, eu não sei, não vou afirmar que se foi ou não foi. Mas ano passado, você lembra que era para eu ter começado lá no estágio em maio e eu fiquei internado porque eu fiquei deu um problema no meu olho, né, uma Foi. infecção não, uma inflamação no nervo óptico, e aí eu fiquei com a visão do olho esquerdo sabotada, né, não estava enxergando com o olho esquerdo. E o médico cogitou que poderia ser um tumor ou aquelas doenças tipo, esclerose múltipla, que é Hum. desmielinizante, não sei Vixe, pronunciar. palavrão, irmão. Então, você vê? E aí, fez a tomografia, não deu nada, a ressonância magnética não deu nada, fez aí depois o exame de sangue, fiz uma porrada de exame de sangue, e não deu nada, mano. Então, tipo assim, das 2 uma, ou não era nada, realmente não foi nada, ou poderia ser uma coisa muito séria e sumiu. Então, tipo assim, não vou afirmar que era uma coisa muito séria, mas, tipo assim, depois eu estava conversando lá com amiga médica não, a Ana Luísa me contou que, tipo, de uma amiga médica não, formando, que estava se especializando na questão de oftalmologia, falou que em 95% desses casos é ou o tumor ou a doença lá, e só 5% não são. Tipo, era muito provavelmente que fosse alguma coisa muito séria e não foi. Então, às vezes, eu fui curado de algum mal aí que poderia me afligir O e que que você não crê? sei. E o que que você crê? Eu não creio em Pegou a nada, batida de calça eu baixinha. não tenho uma posição, por Porque exemplo. aquilo que você crê é. Que é? Não vou afirmar que foi Mas olha só, olha como é poderoso o poder da palavra e da fé. Aquilo que você crê é. Não é assim que a Bíblia fala? Como imagina no seu coração, você é. Não é assim que diz a palavra? Se você imaginar no seu coração que você é uma pessoa fraca, você é fraco. Você não é Eita, nós. capaz, né? Se você imaginar no seu coração que você não é capaz, você não é capaz. Então, por exemplo, quem tem depressão, se ficar numa cama e imaginar: "Eu sou depressivo, eu tô morrendo", você vai morrer. Mas se você imaginar no seu coração: "Não, eu estou depressivo, mas eu vou me levantar daqui dessa cama", então você vai se levantar da cama. Você tá entendendo? É o que você crê. Você crê que Deus curou o seu olho? O que que você crê? Deus curou meu olho, isso com Então Deus certeza. curou seu Amém. Aleluia. olho. Salva de Glória a palmas pro Deus. milagre do irmão aí, ó. Mas eu Aê! prefiro ainda achar que é um caso Acabou. inconclusivo. Então tá bom, é um caso inconclusivo. Você mas Deus agiu, então de não, então alguma espera aí, então forma. Deus agiu ou é um caso inconclusivo? Poxa, mas Ó, Vixe. eu posso fazer Lógico uma que colocação pode. aqui? vai, O caso do Igor é o caso para levantar dúvida naqueles que são céticos. pronto. Muito bom. É a porta de entrada. É. É a dúvida, é a dúvida. O Igor é a dúvida. Cara, a gente tá E Deus conversando é a aqui. resposta. E Deus é a resposta. Aleluia! Ai, se Deus é a resposta, Igor, Deus te curou, cara. Com a oração da sua mãe ainda. Amém. Amém. Pode somar ou subtrair. Deus te curou. A É, fórmula é essa. Você não sabe a doença, mas Deus te curou. é. Não, a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando uma porrada de experiência que eu já tive. E engraçado, porque eu achei que eu não tinha tanta experiência assim. Mas eu lembrei de uma que vale a pena mencionar, que foi uma crise que eu tive muito grande com a questão do Espírito Santo. Eu sempre fui muito racional. Sempre tive esse problema de tentar racionalizar as coisas.
Então, tipo, eu acredito hoje, acreditava na época que o Espírito Santo podia agir, que eu podia viver o sobrenatural dele. Mas se eu não entendesse o processo, eu ficava perdido, eu não sabia como fazer. Então, o Senhor teve que tratar muito a minha cabeça disso, de falar, olha, não importa se você sabe ou não como Olha que só, funciona. temos uma Vai pessoa que acontecer. É, espiritualiza e outra que racionaliza. exatamente. Tem Ó, o dois outro tipos de lado da, crente aqui. tem Top. outro lado da moeda. Eu Gente, acho que eu sou do que racionaliza a também. gente está sentado aqui no estúdiozinho, atrás do Igor tem uma salinha do Ministério de Adolescentes, né, que dá as aulinhas. Eu lembro que teve um dia. Posso, sem querer te cortar, Henrique? Ah, Eu gelei agora, mano. Porque ele ah. falou assim: estamos sentados aqui no estúdio e atrás do Igor. Eu tô Aí eu vendo. falei: eita, pega, mano. Quem tá E atrás de agora, mim? mano? Agora deu ruim, porque pra mim é a parede. André, eu voltei. Vamos dar uma força ali atrás do Igor. Estende a mão rapidinho. Não, mas brincadeira. Isso deve ter acontecido que uns 3 anos atrás. Eu tava começando a entender o mundo espiritual, tava começando a tentar estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o que que eu fiz? Eu, na minha leiguice, cheguei na igreja, bati um papo com o Heraldo, vindo, perguntando onde é que tinha a biblioteca da igreja, que na época a gente tinha uma biblioteca. Falei, subindo a escada ali, você entra, tá uma salinha lá no fundo. Beleza, fui. Eu lembro que eu peguei, acho que uns 3 livros que eu selecionei sobre sobrenatural de Deus, como destravar o sobrenatural de Deus, e outros 2 sobre Espírito Santo e um sobre metafísica. Que não sei como é que tinha um Tem de livro de tudo aqui, né? Mano, metafísica tem na de tudo, igreja, tem mas de tudo bem. tudo. Peguei os 3 livros, era 2 horas da tarde, tinha vindo do almoço, sentei. Gastei acho que 1 hora a 1 hora e meia lendo os livros. E aí eu tava com aquela sensação de que não. Mano, não é isso que eu Não é tô. assim. Não é Não é isso este o daqui. caminho. Esse não tá surtindo efeito. E eu fiquei tão agoniado, eu fiquei tão chateado comigo mesmo, que eu me propus eu propus um desafio na hora. Eu falei, Senhor, mano, por favor, tenha em mente que o meu emocional tava abalado na época. Eu estendi meu braço assim, tipo, eu de cabeça baixa, estendi meu braço direito retão assim, falei, Senhor, se o teu Espírito Santo tá aqui, toca a minha mão. Fiquei assim, e eu tava tão convicto de que algo podia acontecer que eu falei para Deus, eu não vou abaixar o meu braço até eu sentir que você tocar a minha mão. E eu fiquei, tipo, uns 10, 15 minutos com o braço estendido na minha cabeça, tipo, uns 10, 15 minutos. E eu comecei a chorar, porque, adivinha, não senti nada na minha mão. E eu comecei a chorar, eu caí em lágrimas, eu falei, Senhor, eu quero viver alguma coisa contigo, eu quero ter um testemunho, eu quero viver coisas sobrenaturais contigo. E aí eu novamente no meu coração, né, porque o Senhor sempre gosta de falar no coração das pessoas, eu senti, abre os olhos. Eu abri os olhos, estava de noite, gente, era 7 horas da noite. Eu fiquei horas com o braço estendido. Olha só. Caraca, mano. Eu fiquei horas com o braço estendido sem nem perceber. Então, tipo, a intensidade que eu foi 2 ou 3 vezes que eu busquei algo assim com tamanha intensidade. E as coisas não acontecem como você quer. Isso que eu Mas ia a falar. sua Exato. Isso fé, mesmo. ela abre a porta do bagulho. É. Sim. Naquele dia, eu levei uma bronca da minha mãe, que eu cheguei 7 horas da noite, sei ela não fazia ideia onde é que eu tava. Mas você também não fazia ideia que era de noite, né? Tem esse É, tempo aí. mas eu saí daquele dia com uma experiência com o Espírito Santo, meu. Sinistro, Foi mano. top. Nossa, Olha É. só. Eu no início, eu fazia tipo isso daí, pedia provas para Deus, sabe? Gideão, Igual a né? Gideão, Não, sabe? molha aí, molha aí. Eu fazia provas, mas eu aprendi assim também, Henrique, que não é como nós queremos. E é por isso que existe a fé. Senhor, mas me prova, me prova. Deus faz isso com algumas pessoas. Deus prova, mas tem outras pessoas que Deus simplesmente quer que você tenha fé. Uhum. Não precisa de prova. A Eu, fé é a fé, eu uai. gosto de comparar com o céu estrelado. Porque uma vez numa vigília lá em casa, na vigília a gente batizou o Zamp. Ah, eu Aquela lembro daquela vigília foi vigília, massa. muito boa. Teve uma hora que eu saí lá da sala e eu fui lá na garagem lá de casa e fui olhar as estrelas, né? Sei lá, eu tava meio. E eu até já usei esse exemplo aqui dando na célula dos adolescentes, quando a gente se reúne em pequenos grupos.
que eu estava lá orando, e eu também sempre quero que algo aconteça. Eu tenho essa ansiedade, tipo, ai, acontece algo, que acontecesse algo. Tanto que quando meu quarto, a janela do meu quarto é pro quintal de casa. E no quintal de casa, agora não tem mais, mas antes tinha um pé de jabuticabe, pé de Jabuticaba. jabuticaba. Aham. Um pé de jabuticabeira é feio, fica feio, né? E na minha cabeça, toda vez que eu tinha lá o meu momento com Deus, eu ficava assim, nossa, ia ser muito legal. Eu não falava nem com Deus, eu ficava pensando, ia ser muito legal se eu olhasse, aí o pé de jabuticaba ia estar em fogo, igual com Moisés. E aí Deus ia me chamar lá para o quintal para falar comigo. E eu ficava. Esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Deus, é um desejo que eu tenho no meu coração até hoje. Agora não tem mais pé de jabuticaba. Ai. Mas o senhor faz acontecer, que eu sei. O milagre vai ser maior. É, Vai nascer o vai pé nascer lá. um pé de Você vai jabuticaba. chegar lá, vai estar o pé. É. Mas aí Ai. eu saí, né, pra garagem e tal. Tava observando o céu. Eu olhei o céu e orando. E eu gosto de ver as estrelas. Eu olhei e não tinha estrela nenhuma. Tipo assim, o céu tava escuro, mas não tava mostrando estrela. E aí eu forçando a visão até pra tentar enxergar uma estrela. E aí, tipo, Deus foi falando comigo assim: não, mas por que a estrela não tá aparecendo? Você deixa de acreditar na estrela? A estrela tá lá. A estrela não vai sair do lugar. Só daqui milhares de anos e milhares de anos a estrela pode sair do lugar ou até mesmo morrer. Ou talvez ela já tá morta, né? Mas isso é papo de astrofísica, essas coisas. Mas a estrela tá lá. Você não precisa estar vendo a estrela pra acreditar que ela existe. A mesma coisa sou eu. Vocês estão fazendo a vigília pra me adorar, pra me buscar. Mas eu tô aqui. Eu não Olha. preciso fazer o pé de jabuticaba pegar fogo pra você ter a convicção de que eu tô aqui. Eu não preciso tocar na sua mão pra você ter a convicção que eu tô aqui. Eu estou aqui. Olha E eu só. faço e eu ajo quando eu quero. Uhul, É isso glória a aí. Deus. E aí, a partir desse momento, tipo, aí eu voltei pra vigília. E aí, a partir dali, aí o negócio pegou fogo. Pelo menos nas minhas experiências ali, o negócio pegou fogo. Aí eu toquei carrom. Tive uma. Não, a vigília inteira eu fiz uma coisa no carrom e o Iago gostou. O Iago toca o violão, e ele falou assim: caraca, meu irmão, caraca. Caramba, mano. Nossa, eu lembro até hoje. Eu nunca mais toquei, tudo bem. Não tem Ah, problema. A unção do carro. É. Eu mandei só aquela virada, né? Né? Cara, E eu por um tempo, né, e eu tenho fé, eu tenho plena convicção nisso, de que teve uma época das nossas vidas, né, cristã aqui de caminhada junto, nós os meninos aqui, que as nossas vigílias, elas eram frontes de batalha. Assim, em diversas vigílias a gente teve uma confirmação clara disso. Tanto Verdade. no dia que a gente lutou pela vida do Zamp, né, pela libertação aquele dele, dia foi não, louco. graças a Deus que a gente não tinha esse pique, não foi uma libertação demoníaca, assim, foi É, só não. uma... Foi um reconhecimento Isso, de isso, Só para Jesus. exatamente. contextualizar aí a galerinha, André também, né? Que a gente fazia algumas vigílias antes do Covid e tudo mais, e a gente tinha um irmãozinho que estava junto com a gente desde o retiro da igreja, já tinha entregado a vida para Jesus, e a gente sentiu, teve umas 2 ou 3 confirmações que era para ele ser batizado ali naquele momento. Então, rapidamente, a gente dispôs de um copo de água. O Henrique queria batizar ele com água gelada, né, já vou dizer. E aí eu fui atrás de uma água mais quentinha. Então, aí ele se dispôs, a gente se quebrantou ali, a gente orou, a gente derramou água sobre a cabeça dele e batizamos. A gente tem entendimento agora, né, que existe toda uma responsabilidade espiritual batizar alguém. Então, tipo, o pastor não repreendeu a gente, mas falou, olha, não faz mais isso. É. Mas foi top. Teve o Matias Teve o também, Matias, eu ia que comentar isso agora. Essa daí Que ele... foi, Mas foi foi o na dia... mesma, se eu foi não me top, engano. foi na mesma, Foi foi É, na mesma. que eles tinham esse o desejo de ser momento, batizado pelo Espírito esse Santo. momento foi o momento ali que eu me senti ali, tipo assim, no front, Né? com o escudo levantado assim e Eu tava com aparando as muito, eu tava flechas. com muito sono O na irmãozinho. hora. Então eu Batista, tava. qual que é a denominação do Ele Batista? vai na casa de oração. Casa de oração. E ele queria ser batizado no Espírito Santo. Rapidamente, depois de um azeitezinho. É verdade. Cara, porque assim, tem uma música do Palavra Antiga. Quando teve uma vez que eu tava orando a Deus, né? Porque tinha vigília que, tipo assim, cara, era revigorante. A gente chegava lá, a gente saía com mais energia ainda. E ia jogar Sim. videogame Ia depois. jogar videogame depois, tipo assim, Mas, papo. inclusive, sem querer te Varava a cortar, noite no Henrique, sem querer Varava te a videogame. noite. cortar, Manda. ontem, quando a gente tava aqui no culto, eu pensei, eu até tinha esquecido, foi bom a gente entrar nesse assunto, porque eu ia falar pra gente marcar uma vigília sexta-feira.
Demorou. O que você acha? Ah, top. Por favor, tô Desculpa, esperando. André, é só para os... É só para os meninos. Não, fica à vontade aí na presença de Deus. Deixa o Senhor se Vou mandar revelar. mensagem no grupo depois. Beleza, Quem beleza. sabe pega fogo lá nos... É. Bom, vocês vão orar onde? No mato não é, né? Não tem como pegar fogo no mato. Pega fogo no ladrilho lá, sei lá, no Quando que porcelanato. a gente vai mandar no grupo, a gente vai descobrir ainda onde vai Então ser. tá. É. Então a gente leva E lá. aí, Henrique? A gente leva um matinho. Ah, vocês É, levam A gente matinho? pega, Pega vamos uma pegar um plantinha. pedaço de grama e vamos É, levar. vamos levar. Cara, falando nisso, tinha... só pra mim não esquecer. Meu pai, ele curte igreja, tipo assim, full pentecostal e pequena. Que ele curte, assim, uma comunidade mais fechadinha, onde todo mundo conhece todo mundo, tem... querendo ou não, naturalmente, é mais família um lugar menor, né? Porque Uhum. você tá sempre mais próximo das pessoas e é mais fácil estar mais próximo de menos pessoas do que de várias, né? Uhum. E tinha um tempo, cara, que ele ia no monte orar, que eu achava aquilo fascinante. Eu devia ter uns 10, 11 anos. A gente morava numa outra casa. Eu acho que você não chegou a conhecer e você não tava nem na igreja ainda. Que tinha um quartinho no fundo que não tava pronto ainda. Ele tava, tipo assim, só no tijolo e tal, não tinha nem reboco. E ele ia orar lá, no cantinho. E, tipo assim, esse quarto tinha tipo uma suíte. Tinha um banheiro no fundo e ele ia no banheiro do fundo ficava orando lá. E dia à noite eu tava lá, pá, de boa. Falei assim, mano, vou colar lá. Meu pai tá falando uns bagulho ali da hora, eu vou colar lá, mano. Aí eu chegava lá e ele tava segurando, assim, uns pedacinhos de madeira que ele trazia do monte das orações, das vigílias que ele fazia com o pessoal da igreja dele. E o negócio tava aceso, mano. Como é que O negócio tava aceso, velho. O Aham. negócio acendia, mano. O negócio era brutal, velho. faz? Chegava lá, aí ele tava orando assim, eu chegava tudo escuro, mano. Do nada, ele tinha um potinho. Ele Aham. levava sempre o mesmo potinho. E eu ficava abismado, mano. No outro dia eu ia checar, eu orava, o negócio não acendia. Eu falava, Tio não é Dan, caraca, possível, tio Dan mano. é monstro. Não é possível. Não é possível. Que é isso? Aí eu chegava lá, pá. Falei assim, mano, esse negócio acendeu, velho. Esse negócio acendeu. Aí, tipo assim, sabe aquele negócio que eu era meio crianção ainda, pré-adolescente e tal. Aí eu falei assim, mano. Eu coçava os olhos, mano. E o negócio tava aceso, mano. Mas, Aí Henrique, ele não continuava orando. acredita quem nunca viu. Cara, ele tava orando. Verdade. E ele continuava orando. E eu falava assim, mano, o negócio acendeu. Aí ele continuava orando. Aí acendeu outro. Aí eu falava, caraca, mano. Caraca, Deus. velho. A Caraca, cara do mano. Igor. Eu ficava assim, mano. Gente, é que Eu vocês olhava não aquele estão vendo a negócio, cara mano. do Igor. Eu olhava aquele Mas eu, negócio. Cara, era eu maravilhoso. tô Eu vendo sou aqui o por mais vocês. presbiteriano aqui da... Cara, era Meu muito ministério é louco. a palavra, gente. Vocês me Ah. perdoem. Era Ai, muito meu louco, Deus. mano. Mas, ô Henrique, já presenciei, já fiz isso. Eu nunca tinha visto, nunca tinha visto. E um dia eu fui pra vigília. Esse pastor já faleceu, um amigo meu, e ele chegou em mim, na época eu estava pastoreando, né, eu era pastora na época, e ele falou: "Não, vamos pastora, vamos pro monte com a gente". Eu falei: "Vamos, vamos embora". Ele falou assim: "Vamos que hoje Deus quer mostrar um negócio pra você". Vixe. E eu fui, e não sabia que Deus queria mostrar pra mim. Pra mim, sei lá, né, não tinha ideia o que Deus queria mostrar, enfim. Eu estava lá orando, aí esse irmão chegou perto de mim e falou assim: "Pastor, abre o olho, pastor". Eu abri o olho, gente, pela minha salvação. Eita, pega. Rapaz. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O mato, todo lugar que a gente olhava, assim, ó, estava aceso, estava como se fosse É um neon, um né? neon, isso mesmo, Cara, é muito Ah, como o louco. se Henrique fosse um conhece. neon. A É o Thalita mesmo... tem uns negócios desse também. Ele pegou aquilo, colocou na minha mão. Gente, olha, eu peguei aquilo, comecei a chorar, e nós fomos embora, até perto do carro ainda estava mais ou menos aceso, no meio do caminho eu levei aquele negócio, olha que assim, tipo estupidez, acho que Deus olha assim e fala: "Ai, que Eu fiz o bagulho. infantilidade, Fiz o né". bagulho e Não você pode tá... Que guardar o mano. maná que estraga no dia infantilidade, seguinte, né. gente. Verdade, não É. pode guardar o maná que estraga no dia seguinte. No dia seguinte Deus tem maná novo, né. Então, Amém. isso aí. Abri a mão no meio do caminho, era só um pedacinho de madeira mesmo, mas foi, assim, O algo negócio é madeira. Eu vou levar sobrenatural, pro meu cara. quarto um negócio desse. Gente, vocês estão falando, eu tô Sobrenatural. lembrando que a Thalita, ela tem esses testemunhos também, quando ela crescia na igrejinha junto com a avó dela, uma igrejinha pequena, eles iam fazer vigília numa chácara do tio, e toda vez que eles começavam a orar, ela via os negócios acender, tipo umas luzinhas verdinhas, sabe? Não sei, é um É tipo negócio... neon mesmo. E,
caramba, eu fico Loucura. imaginando quando ela contava isso pra mim, eu ficava imaginando as bolinhas, tipo aqueles desenhos da Disney que fica tudo bonitinho e tem as bolinhas verdes que vai aumentando. Mas vocês estão falando que parece que é um negócio que Dá acende pra mesmo, né? assumir que É. uma vigília é uma rave É, espiritual. Uma é uma rave rede espiritual. espiritual. É. Aproveitando que a gente tá compartilhando essas experiências, fala pra gente a sua experiência, André, como pastora também, né? Com uma Ô, pessoa de André, mais idade. antes de você falar, De Ué. mais idade. Com uma Ah. pessoa de eu só mais. tenho mais uma coisa pra acrescentar naquela linha de pensamento ainda. Das vigílias que a gente faz, e vamos fazer. Vamos fazer sexta-feira, Vamos se Deus fazer. quiser. E o seguinte, cara, tem uma música do Palavra Antiga, que assim, acho que nós aqui, unanimamente, dos meninos aqui, adoramos Palavra Antiga. Demais. Marcos Almeida também é um cara Adorar é só a É. Deus. Gostamos deveramente muito, entendeu? Do cara, porque assim, tem uma música dele que chama Hoje Tem Guerra. Essa é boa. Essa eu não conheço. Hoje tem guerra, Hoje tem guerra. amanhã também. Amanhã Me preparo também. pro front, eu oro a paz. Rapaz. Aí, tipo Corta a assim, parte que eu canto. vai falando da música, né? Ele tem mais alguns versos ali, ele fala sobre a eternidade e tal, que o nosso foco tem que ser lá e afins. Legal. A confirmação de que naquele momento, a nossa vigília, tipo assim, porque geralmente era isso, né? A gente chegava na vigília, passava a noite inteira cantando, adorando, falava, soltava umas palavras pra cá, pra lá, orava por escola, orava por trás. Pelo Deus ia bairro. colocando as coisas pra gente ir falando. Pra mim, pro Igor, pro Iago, pro Jean, pro Zamp. E a gente orava pro André também. O André também uma vez soltou uma palavra. Cara, e a gente saía revigorado dali. A gente saía assim, cheio. Glória a do Deus. fogo. Mano, tem crente que não entende, velho, qual o poder de uma vigília. Cara, a gente Pelo saía amor de cheio. Deus. E já vinha tendo uns 2, 3 vigílias que tava acontecendo o contrário. A gente ia acontecer as mesmas coisas. A gente chegava, orava e tal. Mas dava assim umas 2, 3 horas da manhã, a gente. Eu tava Ô, cansado. galera, Exausto. vamos finalizar. Não, tá não é bem acabando assim. as A luzes. gente nunca sabe como É, finaliza, a né? gente- Esse é o é. problema. Mas Que enfim, gostoso. aí ia chegando e a gente começava a ficar cansado. A gente começou a parar de jogar videogame depois, sabe? Trocar uma ideia. Porque a gente ficava até. Vigília acabava 2, 3 horas da manhã, sempre mais ou menos no mesmo horário. Depois a gente ficava até às 5, antes de amanhecer, conversando, jogando, brincando, assim, comunhão, né? E aí teve umas 2, 3 vigílias até acontecer esse negócio do Zamp na casa do Igor e do Matias também, que a gente saía cansado das vigílias. A É. gente saía meio exausto. E eu comecei a falar assim, Deus, o que tá acontecendo? O senhor quer falar alguma coisa pra nós? Ou o senhor já falou e nós não entendeu, Nós né? não pegou. Aí tava eu lá, escutando, pá, de repente eu abro o YouTube, né, que eu curto escutar uma música, fazendo as coisas. Aí, primeiro recomendado do YouTube. Hoje tem guerra, Marcos Almeida. Assim, Que top. gostei. Aí é aquela versão do Eu Sarau, se eu não me engano, que eu escutei no dia. Boa. E, cara, aí aqui começa a música. Hoje tem guerra, amanhã tá pronto. Então, Ali Já já. foi, já? Ó, Já sentiu. perfeito. Essa música deu a deixa pra eu Eu posso falar só na guerra aqui. Fazer só mais um comentário? Tá, gente, o Igor até levantou a mão pra falar. Vocês não têm noção. É porque Fala, filho, o fala. Henrique comentando disso, eu lembrei da penúltima vigília que a gente fez, porque a última foi eu, você e o Iago. É. A penúltima que a gente fez na sua casa também, que eu não vou lembrar quem tava certinho. Porque eu sei que tava eu, você, o Henrique, o Iago, eu não sei se tinha mais gente. Acho que Tinha tava mais um André, ser né? humano. Eu Não, acho André. que provavelmente devia ter mais alguém. Acho que André, Mas não foi lembro. legal que teve uma hora que o Iago, ele vai tocando e dá pra perceber quando ele tá cansando. Só que aí a gente não vai parando. E o Iago não para, ele vai continuando. Tipo assim, ele vai tocando. E aí eu lembro de um momento que a gente tava lá, pá, 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 pá. Aí chegou um momento que eu já tava cansado, tava com sono. Aí eu falei assim, nossa, Deus, eu tô muito cansado. Nossa, Deus, cansei. E deu sono. Não deu sono a vigília, mas, nossa, cansei. E aí a música foi acalmando. Aí eu fui orando e falei assim, mas Deus, se o senhor tiver algo novo, eu tô cansado. Eu falei, assumi, Deus, eu estou cansado. Por mim terminava aqui, já foi bênção. Mas se o senhor tiver algo a mais, me dá forças para continuar. E aí o Iago foi aumentando o ritmo da música. E aí ele foi cantando. E aí a gente foi aumentando o Aí foi ritmo. contagiando. E aí foi mais uns 30, 40 minutos, uma Ai, hora, que sei lá. gostoso. E aí foi fogo, aí foi massa. Gente, isso daí que é gostoso.
que é o sobrenatural, entendeu? O sobrenatural não significa que tem que ser com demônio. Para, gente. O Não precisa nem ver. sobrenatural tem que ter Deus. Amém. Se Deus está expulsando o demônio ou está trazendo refrigério para nossa alma, isso é o sobrenatural. Entendeu? E o negócio da guerra, de Deus você falar esse negócio. Porque o Henrique pediu para eu falar um pouquinho das minhas experiências que eu tive, justamente pelo fato de eu buscar muito a Deus na minha adolescência com esses negócios de sobrenatural, de eu querer ver as coisas acontecer, Deus foi me usando nessa área de libertação. E eu lembro, foi algo assim que marcou a minha vida. Eu já até contei para o Igor, mas eu quero compartilhar com vocês. Eh, na época eu também estava pastoreando e eu não sabia dirigir. Eu tinha pego o carro nos meus 15 anos, o Fusca do meu tio, mas assim, sabia mais ou menos como funcionava, só pilotava moto. Eu pensava, é mais ou menos como uma moto, né? Só que é no pé. Nossa. É duas É rodas mais mais, ou não menos tem uma problema. moto, né? Só é um carro. Olha só o que aconteceu. Eu estava sozinha em casa e com a moça que me ajudava, e ligaram para mim e falaram: "Olha, pastora, a Luciana", uma amiga nossa, "a Luciana, ela tá endemoniada aqui, a gente já tá aqui faz 1 hora e a gente não sabe o que fazer". Nossa, foi uma ligação assim. Foi uma ligação e corre aqui. Deixei os meus filhos com a moça que me ajudava. Eu falei: "Meu Deus do céu, né, vou pegar esse carro". Na época eu tinha um Uno e eu não conseguia dirigir, não sabia dar ré, na verdade. Dirigia até que eu ia, que era descida, mas eu não sabia dar ré. Uhum. E fui. O vizinho tirou o carro para mim, eu catei esse carro e fui orando e já fui: "Senhor, põe a sua armadura sobre mim, me dá sabedoria". E aí eu lembrei que literalmente foi guerra. Por quê? O que que acontece quando as pessoas vão para uma guerra? Elas se preparam, certo? E com certeza tem uma estratégia de guerra, entendeu? Com certeza os comandantes se reúnem ali, os cabeças, o chefe, senta ali na mesa e fala: "Ó, vamos fazer assim, vamos ir por aqui", e aí a gente coloca uma emboscada lá, não é assim? O Uhum. pessoal gente, o mundo espiritual é a mesma coisa. Você só precisa estar ligado em Deus para receber a estratégia da guerra. Foi a mesma coisa que aconteceu com Gideão, né, quando ele foi contra os Verdade. midianitas, né, Uhum. foi aquele monte de homem e Deus foi peneirando, peneirando, quando sobrou foi só 300 homens, e Deus deu uma estratégia, não foi? Foi. Com É. os vasos de Os barro, vasos, a né, e ele tocha. foi com as tochas lá E no dentro dos final, vasos os e próprios inimigos se mataram pois é, praticamente, né? você tá vendo? E mais ou menos assim. E aí eu cheguei lá na casa da Luciana, ela chorando muito, porque ela tinha passado por um término de um casamento, e ela tinha muito ódio do ex-marido, e esse ódio que ela nutria foi a porta de entrada para o demônio. Vixe. E aí ela ficava endemoniada, de repente ela voltava em si, depois ela ficava de novo endemoniada, tipo, sim, a voz da pessoa muda, entendeu? O semblante da pessoa muda, a voz fica grosseira. Então, assim, você tem que ter toda uma estratégia e autoridade em Deus para mandar embora, né. Eu não sou de ficar conversando não, tem pastores que conversam, né, com o Dá demônio, showzinho, dá né? showzinho, Entrevista demônio. entrevista Entrevista demônio, com o né. Eu demônio. tô conversando aqui Ca com Beelzebub, Beelzebub. Não, E eu o acho que convidado de hoje não, Deus que me livre, eu acho que é até pecado fazer isso, porque o diabo tá usando o corpo da pessoa, né. Pelo amor de Deus, né, a gente Acaba com o tem que sofrimento, né, acaba com o cara, pelo sofrimento amor da de Deus. pessoa, né. É, Então eu não Quer gosto conversar com alguém? Conversa com Jesus, né? é, Conversa não com o Espírito é? Eu Santo, também conversar acho. Aí e ela chorando, o que acontecia? Ela chorava, ficava demoniada e eu comecei a orar por ela, ela meio que desmaiou. Desmaiou, olhou para aí depois ela acordou, olhou para mim e ela me pediu socorro, ela falou: "Pastora, me ajuda, socorro". E aí eu falei: Luciana, mas você tem que perdoar". E quando eu falei sobre o perdão, de novo ela Uma passou mal, agressividade. com agressividade mesmo. E aí o que aconteceu? Eu lembro que o Senhor, ele O irmãozinho que tocou tá fazendo o algo point da água rapidinho, por favor. foi 1 hora. É. é, Mas faça anunciar, eu porque se tenho fizer água barulho a gente aqui. já É sabe. verdade, pessoal.
E aí eu falei: "Meu Deus, o que que eu faço?". E aí eu sei que ela olhava para mim, ela teve uma hora que ela não conseguia mais falar. O demônio prendeu a boca dela, ela não conseguia falar, e eu olhava para ela e "Fala, Luciana, fala, fala, começa a falar que perdoa". Então eu estava fazendo ela verbalizar o perdão para o marido dela, né, para trazer à existência esse perdão, mesmo que é um processo, né, o perdão é um processo, mas para ela falar, ela não conseguia falar, e ela cerrava a boca e ficava mostrando que a boca dela estava cerrada. Ixi. Eu achei aquilo tão estranho e eu peguei na boca dela. Gente, olha, misericórdia, foi uma experiência, nunca esqueço disso. A boca dela parecia pedra, estava dura a boca dela. Eu não conseguia, assim, não era como se você pega no lábio e é carne, a boca dela estava dura. Nossa. Eu me desesperei, porque a gente é humano, né. Eu me desesperei e falei: "Meu Deus, o que que eu faço?". Na hora o Senhor falou assim no meu coração: "Andréia, a sua boca me louva, a sua boca é ungida para me louvar. Põe a sua boca na boca dela". Olha só que coisa mais Rapaz. estranha. "E quando você tirar a boca, ela vai ser liberta. A sua boca da boca dela vai ser liberta". Agora, veja bem, gente, isso nunca tinha acontecido, eu não ia beijar a mulher Gratuitamente. gratuitamente, mas foi uma coisa assim, foi uma direção que, a princípio, eu meio que duvidei, mas existia muita fé em mim, e eu olhei para ela e falei assim: "Luciana, você crê que a minha boca, ela serve para louvar o Senhor, e eu falo da palavra de Deus, que minha boca, ela é consagrada a Deus?". E ela com a boca cerrada, e como ela estava chorando, então ela não conseguia respirar, porque só sobrou o nariz para ela respirar. E o Uhum. nariz estava Já todo Congestionado. congestionado. congestionado por causa do choro, e ela: "Uhum", e ela assim, querendo respirar. Eu falei: "Então eu vou colocar a minha boca na sua boca, e quando eu tirar, você vai esse demônio que está na sua boca", eu falei para ela, "vai sair". E aí eu fiz isso. Eu coloquei a minha boca na boca dela e em pensamento repreendi Satanás, e na hora que eu tirei, gente, foi a coisa, assim, mais linda. Ela fez assim, ó, ela Nossa. abriu a boca e ela: "Ai, glória a Deus, glória a Deus". Menino do Saiu céu, no glória. ali para mim eu me arrepio quando eu lembro. Ali nós fomos confessando, ela foi confessando que perdoava, e ali foi um processo mesmo de perdão, e foi maravilhoso, maravilhoso então assim, foi uma coisa que me marcou, porque foi uma estratégia que Deus deu ali naquela guerra, que nunca que eu ia pensar que eu ia colocar a boca na boca da Imagina os mulher. irmãos que estavam orando ali ao redor. Vixe. "Ai, Deus, tira o demônio e tal". Aí, André: "Pastora, o que que você tá fazendo, pastora?". Não é? Mas Deus, ele tem as suas estratégias loucas, né. É aquilo É, que nós falamos ontem no culto, né. Deus usou as usa as coisas coisas loucas pra loucas confundir as para sábias. confundir as sábias. Eu achei interessante que eu já fiz uma relação já que você falou da sua prima tocando a Bíblia. Hã. E sim, também não faz muito sentido, lógico. Mas é um negócio de contato, né? Porque parece que a partir do momento que aquilo que está imundo toca aquilo que está santo, não se sustenta ali, sabe? É, Precisa ir embora. Uhum. Vê que negócio maluco. são coisas que acontece, assim, no reino espiritual, que nós precisa só quem é espiritual consegue discernir espiritualmente, é aquilo que a palavra diz, porque o espiritual, ele consegue discernir o que é espiritual. Quem não é espiritual não vai conseguir discernir mesmo, né. Então, assim, são coisas que Deus dá pra gente, que são pérolas, porque Deus não dá isso para todo mundo,
Entende? Deus dá para aquele que busca. Então, se você quer ter coisas sobrenaturais com o Senhor, você tem que buscar e tem que acreditar. Não adianta você Uhum. ficar cético, não, que É. você só vai ver o anjo. É aquilo lá, né, o natural do nosso Deus é ser sobrenatural. Só pelo Ai, fato dele ser um Deus, ele já é nossa, sobrenatural. perfeito. Fala de novo. O natural do nosso Deus é ser Olha, sobrenatural. perfeito A isso frase de daí. Foi a minha efeito, frase de né? efeito. Foi Nossa. justamente pensando sobre o tema que eu pensei nisso. Porque, tipo assim, eu fui quando eu falei assim: "Ah, vamos falar sobre esse tema?", beleza. Aí eu fui falar com o Heraldo e com o Rafa, falei assim: "Ah, vocês têm algum material sobre isso pra eu poder dar uma lida, dar uma pesquisada?". E aí eles falaram assim: "Ah, não tenho, a gente não é meio ceticão, né, quanto a isso". Aí eu estava pensando, inclusive eu acho que eu pensei isso lá no escritório enquanto eu almoçava, tipo assim, bom, mas, tipo assim, se a gente acredita num Deus, na existência de um Deus, automaticamente isso já é sobrenatural. Sim. Então o natural do nosso Deus é ser sobrenatural. Então como a gente não pode não acreditar que um Deus sobrenatural faz coisas sobrenaturais? Como a gente pode Uhum. acreditar e ser cético que um Deus que já é sobrenatural não vai agir de forma sobrenatural? É verdade, Então é Igor. muito louco. E uma dúvida aqui, André, eu pelo menos nunca tive uma experiência assim de endemoniado. Não Graças a ficar e Deus, né? não ver. É. E então eu sou curiosão. É igual filme? Tipo assim, porque os filmes eles retratam tipo de um jeito muito Artístico. cinematográfico, artístico e tal. Mas, por exemplo, você comentou, a pessoa muda o semblante, a pessoa muda a voz. Então é igual Ó, eu os vou ser bem sincera com você, eu nunca assisti, Rapaz, nunca. Mas jamais. você sabe por quê? Hã. Nunca pra não assisti? dar brecha. Olha só, você acredita que quando você assiste uma pregação, tá, pelo YouTube, na minha época era fita cassete, né, Nossa, pregação por vida cassete. e você acredita que Deus pode abençoar a sua Uhum, vida ali naquela pregação? sim, Claro. Algo pode ser ministrado daquela TV para você, você acredita? sim. Eu acredito também que um filme de terror pode ser ministrado na sua vida através da TV, da Uhum. mesma forma que a bênção de Deus vem. É o que a gente consome, querendo ou não, enche o nosso coração de É. alguma coisa, né, Isso, não necessariamente um filme de terror, qualquer coisa, vai transformar ali de alguma forma, vai atingir o seu vai coração atingir. e o seu humor, os seus sentimentos de alguma forma, né. Isso. Eu nunca E assisti, mas eu já vi propaganda, assim, quando vai passar, tal, O Exorcista, tal, aquela menina vira na cabeça, nada a ver, viu, gente? Nada a ver, né. Mas não cheguei a esse ponto de ver pessoas, subindo subindo na a parede. parede, mas já conheço pessoas que já viram, já presenciaram, não duvido, mas nunca vi, né. Mas assim, sim, muda a voz, engrossa a voz, né, quando fala. Vixe, se for um Lógico, demônio de usa voz a fina. voz da pessoa, mas com um jeito mais grave. O semblante muda, mas não é que muda, não desfigura, é a É a pessoa, pessoa, mas ela fica com mas um jeito, enfim. isso, os olhos, o formato dos Olheira, olhos, a esbranquiçada na cara. olheira, isso, às vezes o rosto um pouco inchado, sim, acontece, entendeu? Por isso que nós, assim, que trabalhamos nessa área, assim, de batalha espiritual, que temos esse ministério, porque, volto a falar, nem todos têm esse ministério, né? Precisamos estar sempre fechando as brechas, perdoando, sabe, sempre em oração, você não sabe, né, tá sempre ali disponível para que Deus possa te usar. Então por isso que nós precisamos estar, assim, sempre ligado a Deus, entendeu. Porque eu lembro de uma vez, gente, presta atenção, olha só, isso eu também Eita. presenciei num culto. Eu lembro de uma vez que uma moça caiu endemoniada e um pastor convidado, era convidado, ele começou a expulsar o demônio dessa O mulher. demônio tirou onda. Menino, não é que o demônio tirou onda, olhou pra ele e falou: "Eu não conheço você". Rapaz! Falou É desse igual na jeito. Bíblia, É. né, Jesus, Lembrei, Pedro, eu sei quem É. são, e vocês? lembrei E ainda bateu disso. nos cara, né. Olha Bateu Foi. nos só cara. só. Hã. Na hora, o pastor tirou a mão, se ele estava em pecado ou não, Deus que vai bom, sei lá, Deus que sabe, mas eu presenciei isso. Então, assim, nós precisamos estar preparados, entende? Uhum. Porque é batalha, é guerra, entende? Então, assim,
E estamos falando de demônios, né, mas voltando ali à estrutura espiritual, eu acredito muito no seguinte, um exemplo, você quer que um ministério de louvor, o Henrique, né, tá no ministério de louvor aí, você quer que o louvor seja usado para louvar a Deus, né, mas para libertar as pessoas? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que preparar a sua equipe. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que estar ali para poder, assim, o cântico que você cantar. Lembra de Davi ministrando para Saul? Uhum. Saul perturbado, Davi ia lá, tocava a harpa, o que acontecia? Ele era livre. Então assim, o louvor, não sei por que que existe louvor. O louvor serve também para libertar, não só para adorar. Então, quando você está ali tocando, né, o violão, as cordas do violão, através dos seus dedos que são consagrados e a sua vida consagrada a Deus, o ouvido da pessoa vai receber aquele som e o som da corda do violão, sem a sua voz, Henrique, pode libertar qualquer outra pessoa que está aqui dentro. É o teu Curar nível de fé, também. curar. Eu não lembro quem que é uma. Ai, meu Deus. É uma pessoa famosa aí do mundo gospel, né, das músicas. E ela é formada em artes e tudo mais. Eu ouvi um podcast do Spotify falando sobre ela. Não sei se é a Zoe, alguma coisa. Ah, sei. Né? Acho que é Ela ela mesmo. tava falando Zoe Lily, né, o nome dela. Uhum. ela tava falando com o cara do Jesus Cop, que eu esqueço o nome dele. Douglas. Ah, o Douglas Douglas. Douglas Gonçalves. Gonçalves. E ela tava falando que teve momentos da vida dela que ela fazia quadros, né, para tipo, não lembro se era um ministério, não lembro direito. Depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada, uma entrevista super da hora. Mas ela fazia alguns quadros para algumas pessoas e no processo de pintura dos quadros, ela fazia em adoração, ela fazia em oração. Ela falava: Senhor, esse quadro vai estar na casa da fulano de tal, que esse quadro possa levar o teu evangelho, que essa pintura não sei do que. E eram uns quadros abstratos, eram artes abstratas. Não tinha um leãozinho, não tinha um Uhum. cordeiro, uma cruz nem nada. Eram artes abstratas. E as pessoas relatando para ela que uma semana, 2 semanas depois que pendurou o quadro na parede, elas começavam a chorar e começava tipo a se quebrantar, falando: eu comecei a lembrar do meu avô e ele era mal comigo, não sei o que, e eu comecei a liberar perdão para ele. Falei, perguntando para ela: o que você pôs nesse quadro aqui? O que você fez nesse quadro aqui? Que eu comecei a pedir perdão, Colocou comecei a buscar oração no quadro. Deus. Falei, mano, você tá vendo? É aquela coisa, né? Toda arte, toda ciência, velho, é para louvor e glória Uhum. de Deus. Não importa, não é só cantar. É. Sabe, isso daqui que a gente tá fazendo agora, esse podcast pode servir para isso. Às vezes a gente não sabe, você Nós aí esperamos que sirva. É. esperamos que sirva, né? Mas a Nós gente cremos ora, que serve. Amém. queremos que serva. Amém. A gente ora para que esse podcast aqui ele afete a sua vida de alguma forma, sabe? Não sei se você crê em mundo espiritual, não sei como tá o seu emocional, mas às vezes o meu testemunho, o testemunho do Ferro, o testemunho do Igor, da André, pode tocar o seu coração. A gente crê nisso, a gente crê que as palavras que estão sendo ditas aqui pode levar alguma cura, alguma libertação, alguma coisa para você. Então, assim, é fantástico como Deus usa 1001 ferramentas Verdade. através das nossas Uhum. mãos para levar as pessoas até ele, né? Sim. Verdade. O pastor Zé uma vez me contou uma história daquele quadro que ele tem atrás dele, na sala dele, que é aquele quadro do batismo, de Aham. Jesus lavando os pés. É um pé, uma mão lavando o pé. Uhum. E eu lembro quando eu via na reunião de oração, que era lá na salinha dele, colava tipo eu, o Oswaldo, Takashi e o Valdeci. Eu acho que é Valdeci, se eu tiver errado. Mas eu sei que termina com Si, o irmão Valdeci. E aí, uma vez eu cheguei primeiro, e aí eu tava conversando com o pastor, eu falei assim, nossa, pastor, esse quadro aí é bonito, hein? Porque foi assim que eu me converti, e falei e tal. Aí ele falou assim, você acredita que teve uma vez que uma pessoa veio aqui pra conversar comigo, sentou, olhou pra frente, viu o quadro, e ela não falou nada. Ficou acho que uns 5 minutos olhando o quadro, olhou, me agradeceu e foi embora. Porque era tudo que ela precisava, tava no quadro. Olha só. Ah, Louco, mano. Louco. Deus age de inveja. inúmeras formas, Sim, né? olha, gente, olha, você tá falando aí, eu lembrei, que eu já tinha lembrado disso na hora que você falou que Deus, ele é um Deus sobrenatural, né? O nome de Deus, aí o Henrique ontem falou vários nomes de Deus, né? Ele É. foi falando no culto vários nomes de Deus.
o que eu mais gosto é eu sou. Hum. O eu sou. Porque eu sinto que esse nome do Senhor, eu sou, faz dele o top dos top. Entendeu? Eu sou. Eu sou o que você precisa? O que que você precisa? Eu sou. Ah, é. O que você precisa? Eu sou. E você, Igor, o que que você precisa? Eu sou. Eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. Você precisa de um pai? Você que está ouvindo, você precisa de um pai? Eu sou. Deus é o teu pai. Você precisa do quê? De uma cura? Eu sou. Ele é a tua cura. Entendeu? O que que você precisa? Você precisa de alegria? Eu sou. A sua alegria, diz o Senhor. Então, eu vejo assim que esse nome dele, eu sou, faz ele quebrar qualquer crença. Se você acredita ou não acredita, não faz diferença, porque ele é. Ele Realmente. faz. Teve uma experiência que eu tive uma vez, faz tempo, hein? Acho que foi no primeiro ano de convertido, que eu tava lá em casa orando, adorando, e teve uma hora que eu tava lá engrandecendo o nome de Deus, e teve um momento que eu não conseguia mais falar nada, eu só conseguia falar assim, tu és. Olha. E eu faço essa ligação com isso, porque eu tava, porque tu és grande, tu és santo, tu és, tu és. E eu não conseguia mais pensar em mais nada, só vinha isso na minha mente. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos falando, tu és, tu és, tu és, tu és. Igual aquela música lá do Glória a Azaf Borba, Deus. Jesus. Ele Aham. só fala Jesus. É só o que precisa. É. E eu só fiquei lá, no, tu és, tu és, tu és. E parecia até um disco riscado. Ah, Mas é isso mesmo, eu sou, Muito eu bom. sou, eu sou. ele faz o que ele Tanto que tem quer. até um vídeo que fala assim, Deus não existe, Deus é, né? Aham. Tem esse. Eu nunca vi inteiro, mas já me falaram. Minha avó falou assim: olha, esse vídeo aqui é muito bonito. Me mandaram aqui no zap. Fala que Deus não existe. Deus é. Ai, gente, eu acho assim, ó, eu creio, eu acho não, eu creio mesmo, é fato. Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, eu creio que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Uhum. Testamento. Se ele é o Deus do Antigo Testamento e ele fazia coisas sobrenaturais lá, se ele é o Deus do Novo Testamento e ele fazia coisas sobrenaturais lá, ele é o Deus de hoje e pode fazer sobrenatural na nossa vida hoje aqui. Amém. Então, Isso aí. quem crê vai ver o sobrenatural na nossa igreja, na sua igreja que está ouvindo, na sua vida que você está ouvindo, na sua casa, porque ele é. Amém. Amém? Amém. Considerações? Olha, eu acho que finalizou. Tá ótimo. Finalizou da melhor forma possível. Concluído perfeitamente. Já. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Então vamos agradecer, né, a presença da Andréia. Ah, eu que Provavelmente agradeço. voltará aqui É, tem como mais coisa pra contar, outros viu? temas, Amém. outras histórias, Sim. né? Mas tudo no tempo de Deus. Amém. Então, Andréia, muito obrigado por estar disponível nesse domingo para estar Ah, aqui com a obrigada a gente. vocês. Eu amei o convite e eu quero estar aqui na inauguração da Rádio Dá o Papo. Rádio Dá o Ó. Papo, ó. Ah, eu quero estar aqui, hein? Tá proclamando Vamos fazer aí. um evento. Sim, olha que eu sou profeta, hein, gente? Eita. Ó, Rádio Dá o Papo. Rádio dá o papo, ferro aí, ó. Aleluia, Imagina aleluia. isso. Receba. Vai chegar aí. Olha, já pensou? Ao vivo todos os dias, às 24 horas por dia. Ó, já pensou? A igreja já teve uma rádio, né? Já? Já. Já. Né? Só que ela era na AM, se eu não me engano. Eu lembro que o Juliano, ele fazia ali o programa e tal. Bacana. Ia ser bacana. Enfim, pessoal, esse era o papo. Espero que você tenha sido abençoado. Né? Amém. Obrigada de novo. Nós que agradecemos, né? Obrigado a Deus, né? Por Obrigada. esse papo. Esperamos vocês daqui 15 dias com mais um Dá o Papo quentinho. E é isso aí. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.